Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Aproveitem para deixar seu like, se inscrever se não for um inscrito e compartilhar o vídeo. Gosta de nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível a você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Rui e Padre Thomas foram conduzidos pelos guardas suíços para dentro da cidade do Vaticano. Assim que atravessaram os portões dourados, Rui sentiu um peso diferente no ar, como se aquela terra estivesse impregnada de séculos de fé, segredos e poder. A cada passo, o jovem guerreiro da luz se maravilhava com a grandiosidade do local. O caminho era pavimentado com pedras antigas, que ecoavam ao som dos sapatos dos visitantes e clérigos que transitavam por ali. Os jardins, meticulosamente bem cuidados, estendiam-se em harmonia com as imponentes estruturas renascentistas. Fontes ornamentadas jorravam água cristalina, e estátuas de santos e apóstolos pareciam observar aqueles que passavam, suas expressões esculpidas oscilando entre benevolência e severidade. A Basílica de São Pedro logo surgiu à frente, imensa e majestosa. Seu colunado monumental abraçava a Praça de São Pedro como os braços de um pastor acolhendo seu rebanho. No topo da cúpula, a cruz reluzia contra o céu azul imponente. Rui ergueu os olhos fascinado pela riqueza de detalhes da fachada, pelas esculturas detalhadas e pelo dourado que cintilava nas inscrições em latim. Ao cruzarem as portas da basílica, Rui foi tomado pelo esplendor do interior. A grandiosidade dos mármores policromáticos, os mosaicos reluzentes e as colunas gigantescas faziam com que tudo ali parecesse mais que humano, como se um pedaço do divino tivesse se manifestado em pedra e ouro. No alto, a cúpula de Michelangelo parecia tocar o céu, e os raios de luz que entravam pelos vitrais coloridos davam à nave central uma aura celestial. Foram guiados por corredores laterais, passando por altares e relicários, até uma porta discreta que os levou para fora da basílica, rumo ao Palácio Apostólico. O caminho era silencioso, interrompido apenas pelo eco dos passos e sussurros. À medida que avançavam pelo Vaticano, Rui começou a notar os olhares sobre si. Alguns clérigos paravam ao vê-lo passar. Alguns desviavam o olhar rapidamente, apertando os lábios como se visse algo que não deveriam. Outros murmuravam entre si, enquanto alguns faziam discretamente o sinal da cruz. Havia curiosidade, desconfiança e até temor. Poucos eram os que lançavam olhares gentis acompanhados de um sorriso sincero. Chegaram a uma imensa escadaria de mármore branco que levava ao Palácio Apostólico, a residência oficial do pontífice. O prédio era uma fortaleza de arquitetura renascentista, adornado com janelas imponentes e murais pintados por mestres da arte sacra. Ao adentrarem o palácio, corredores extensos se desdobravam, decorados com tapeçarias suntuosas, afrescos impressionantes e móveis de madeira maciça entalhados com detalhes dourados. Foram conduzidos por longos corredores até uma grande porta dupla de carvalho esculpido. Quando os guardas a abriram, revelaram a ampla sala de recepção, onde o pontífice os aguardava cercado por um pequeno círculo de cardeais. O silêncio caiu instantaneamente no salão assim que Rui entrou. A surpresa foi visível nos rostos dos presentes, mas não era apenas sua presença que causava espanto. Os olhos de Rui, de um amarelo quase dourado, reluzentes sob a luz das janelas altas, eram o que mais chamavam a atenção. Havia fascinação e temor estampados nos semblantes dos anfitriões. Alguns cardeais franziam o senho, enquanto outros recuaram ligeiramente. O próprio pontífice, sentado em sua cadeira de madeira ricamente adornada, observou Rui com um olhar indecifrável, entre admiração e prudência. Padre Thomas, sempre sereno, inclinou levemente a cabeça em saudação. Rui, por sua vez, sentiu um peso sobre si, não apenas pelo julgamento silencioso dos presentes,
mas pela sensação de que aquele momento marcava o início de algo muito maior do que poderia imaginar. Assim como o padre Thomas, Rui fez uma reverência respeitosa, e ambos foram convidados a se sentarem pelo pontífice. O Papa inclinou-se ligeiramente para mais perto deles e, após as perguntas formais sobre a viagem, dirigiu-se ao sacerdote com um tom afetuoso. Quero parabenizá-lo, padre Thomas. Tenho ouvido muito sobre este jovem, sobre sua conduta e educação exemplar. E sei que isso se deve, em grande parte, à boa orientação que lhe foi dada. Padre Thomas sorriu, sentindo-se honrado pelo reconhecimento, mas respondeu com humildade. Não tive muito trabalho com isso, eminência. Rui, desde criança, sempre foi fácil de se lidar. O pontífice, no entanto, rebateu com um olhar sagaz. Ainda assim, padre Thomas, creio que se seu educador fosse, por exemplo, qualquer um dos meus cardeais, ele não seria esse jovem tão brilhante e promissor. Rui lançou um olhar discreto para os cardeais presentes e percebeu de imediato o desconforto causado pelo comentário do Papa. Nenhum deles parecia satisfeito com a comparação, e era evidente que nenhum teria desejado assumir a criação dele. Foi então que Rui, sem pensar muito, deixou as palavras escaparem. Isso porque padre Thomas é o único capaz de me enxergar além do que sou, além do filho do diabo. Do canto da sala, Anton, que observava a reunião em silêncio, sorriu. Rui sempre fora certeiro em suas palavras, e nem precisava ler os pensamentos dos presentes para saber que era exatamente isso o que passava pela mente de muitos ali. Padre Thomas olhou para Rui surpreso. Conhecia bem sua natureza desafiadora, mas esperava que naquela ocasião ele soubesse se conter. O pontífice, porém, ao invés de repreendê-lo, sorriu, demonstrando compreensão, e disse com serenidade: Não os culpe, Rui. Eles não sabem o que fazem, muito menos o que pensam. Mas a partir de hoje eu o proíbo de se auto-intitular assim. Você é um guerreiro da luz, portanto um filho da luz. Foi agraciado com dons extraordinários e os utiliza a serviço do bem. Quem disser o contrário é porque não tem nosso Senhor no coração. Rui escutou aquelas palavras e pela primeira vez em muito tempo sentiu um calor inesperado no peito. Talvez, enfim, houvesse uma chance de ser visto de uma maneira diferente. O pontífice estendeu a mão e um de seus assistentes prontamente lhe entregou uma pasta. Com um gesto solene, voltou-se para padre Thomas e lhe entregou o documento, onde constava a nomeação oficial para o seu novo cargo, delegado responsável por designar as missões dos guerreiros da luz. O senhor foi altamente recomendado para essa função pelo bispo Emanuel, disse o pontífice com um olhar firme. Há uma residência próxima à Basílica de São Pedro, onde deverá morar, mas também temos acomodações dentro das instalações da Basílica, caso prefira permanecer mais próximo. Sei que será sábio ao analisar cada caso, e por isso receberá a ficha de cada guerreiro da luz. Assim poderá conhecê-los melhor e discernir a quem confiar cada missão. Padre Thomas folheava os documentos, sentindo o peso da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Rui, percebendo sua expressão, pousou a mão em seu braço. Quando o sacerdote ergueu o olhar, encontrou nos olhos do jovem um brilho sincero de orgulho e felicidade. O pontífice continuou. Todo delegado das missões tem um guerreiro da luz de confiança para lidar com as tarefas mais delicadas. E creio que nem preciso dizer que Rui será o seu. Um alojamento foi preparado para ele próximo à Basílica, onde poderá residir confortavelmente. A partir de hoje, vocês viverão na cidade do Vaticano. Rui instintivamente desviou o olhar para Anton. O anjo percebeu a hesitação do amigo e, sem precisar de palavras, comunicou-se diretamente com sua mente. O que foi, Rui? O que te incomoda? O jovem guerreiro respondeu no mesmo tom mental. Apenas achei essa mudança repentina. Anton observou por um instante antes de responder, com a voz calma e firme em sua mente. Mudanças podem ser assustadoras, mas você está prestes a se tornar oficialmente um guerreiro da luz,
um caçador das trevas. Isso faz parte de seu caminho. Como foi dito, você será o guerreiro de confiança do Padre Thomas e deve permanecer onde ele estiver. Rui suspirou baixinho, refletindo sobre aquelas palavras. O pontífice, que o observava atentamente, inclinou-se um pouco para a frente e perguntou: Diga-me, Rui, seu amigo, o anjo, ele está aqui? Rui sorriu. Era curioso ver como todos pareciam fascinados por Anton. Com um tom tranquilo, respondeu: Sim, Eminência. Ele está recostado à porta de entrada, de onde pode observar toda a sala. No mesmo instante, todos os olhares se voltaram para a porta. Um murmúrio baixo e contido começou a circular entre os presentes, enquanto tentavam vislumbrar a presença invisível do anjo. Depois de um tempo, o pontífice se levantou, caminhou até Rui e, com um semblante sereno, declarou: Que bom saber que ele está aqui, meu jovem. Você precisará dele para o teste ao qual será submetido. Esse desafio servirá para que todos vejam que é digno da cruz de prata, o símbolo de um guerreiro da luz. Além disso, ajudará a determinar qual vertente da ordem melhor se adequa às suas habilidades. Ele caminhou lentamente pela sala como se refletisse sobre suas palavras antes de se voltar e se sentar. Em seguida fez um gesto discreto para um de seus cardeais, que prontamente se levantou. Rui Herrera, meu nome é Cardeal Osório. Apresentou-se com uma voz firme. O homem respirou fundo, ponderando as palavras antes de continuar. Você já deve ter estudado e até recebido instruções sobre a chave menor de Salomão, um grimório de magia oculta. Rui assentiu, mas permaneceu em silêncio e atento. Ao longo dos anos, diversos artefatos, sejam sagrados ou amaldiçoados, foram trazidos até nós e guardados em uma sala especial no subsolo da Biblioteca do Vaticano. Esse local abriga manuscritos e pergaminhos de grande importância. No entanto, há alguns anos, um arqueólogo, durante uma escavação no Oriente Médio, fez uma descoberta inquietante. Em uma caverna próxima a Jerusalém, ele encontrou 144 estátuas, todas representando demônios. O cardeal fez uma breve pausa antes de prosseguir, observando atentamente a expressão de Rui. Cada estátua trazia um selo correspondente ao demônio que representa, o que nos leva a uma conclusão perturbadora. Ao que tudo indica, 72 dessas estátuas aprisionam criaturas das trevas. O outro conjunto idêntico está vazio, mas até hoje ninguém foi capaz de discernir quais são as que realmente contêm os demônios. Osório estreitou os olhos e concluiu com um tom grave. Seu teste será justamente esse, Rui: identificar quais estátuas selam verdadeiramente entidades demoníacas. A sala mergulhou em silêncio. Não pense que este desafio é exclusivo seu, continuou o cardeal. Todos os guerreiros da luz passaram por ele, mas mesmo aqueles com maior sensibilidade espiritual falharam. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e encarou Rui com expectativa. O jovem respirou fundo. Sabia que aquele momento definiria seu futuro. Padre Thomas apertou as mãos com força, sentindo um calafrio subir por sua espinha como se um mau pressentimento lhe tomasse o corpo. Voltou-se para o cardeal Osório, a preocupação evidente em sua voz. Senhor, tem certeza que esse teste é seguro? Se algo der errado... Antes que pudesse continuar, o cardeal ergueu uma das mãos, interrompendo-o com firmeza. Padre Thomas, asseguro-lhe que o local onde as estátuas estão guardadas é protegido por poderosos símbolos sagrados. Nada pode atravessar as barreiras que erguemos. Além disso, tomamos todas as precauções necessárias. Rui se levantou. Sua postura firme e o olhar determinado demonstrava que estava pronto. Quando o senhor quiser, Eminência, declarou sem hesitar. Minutos depois, ele seguia ao lado do cardeal Osório pelos corredores silenciosos da Biblioteca do Vaticano, enquanto os demais eram conduzidos a uma sala especial. De lá poderiam acompanhar tudo através de monitores que exibiam imagens em tempo real do local onde as estátuas estavam armazenadas.
Diante de uma grande porta de metal adornada com inscrições sagradas, o cardeal parou e olhou para Rui com um meio sorriso. Boa sorte, rapaz. Embora eu tenha certeza de que você não precisará dela. Rui assentiu. Estarei esperando aqui fora, continuou Osório. Quando terminar, bata 4 vezes na porta para que eu saiba que é você. Assim que Rui cruzou a porta pesada, sentiu um arrepio percorrer sua pele. A sala era ampla, com paredes de pedra escura e abóbadas elevadas, como se estivesse no interior de uma catedral oculta. A única iluminação vinha de tochas presas às colunas, lançando sombras oscilantes sobre as fileiras de estátuas. Havia 144 delas, organizadas em 2 fileiras paralelas, que se estendiam até o fundo do salão. Cada estátua era esculpida com um nível assustador de detalhe, representando formas demoníacas em diferentes estados de fúria, dor ou zombaria. Algumas tinham chifres retorcidos e asas membranosas. Outras, rostos alongados e bocarras repletas de presas afiadas. O olhar de cada um parecia segui-lo, como se estivessem apenas esperando para se libertar. Rui deu o primeiro passo à frente e sentiu o peso do silêncio ao seu redor. O ar era carregado, denso, como se algo invisível lhe pressionasse os ombros. Respirou fundo e começou a caminhar ao longo da primeira fileira de estátuas, mantendo a mente aberta. Enquanto caminhava entre as fileiras de estátuas, seu corpo enrijeceu de repente. Um arrepio percorreu sua espinha e sua respiração tornou-se pesada e irregular. O ar dentro da sala parecia mais denso, carregado de algo invisível mas opressor. Ele hesitou por um instante antes de olhar para o lado, sentindo um temor primitivo rastejar por sua pele. Quando finalmente ergueu os olhos, suas íris brilharam como 2 faróis na escuridão. Na sala de observação, os espectadores assistiam em silêncio absoluto, incapazes de desviar o olhar da cena. Todos, exceto o padre Thomas, estavam estupefatos diante da súbita mudança na postura de Rui. Sua presença ali dentro já não parecia apenas a de um jovem promissor, mas a de alguém travando um embate silencioso contra as forças invisíveis. A voz do cardeal Osório soou através dos alto-falantes, firme, mas carregada de expectativa. Marque as estátuas com os demônios selados, Rui. Use um símbolo sagrado. Ele não respondeu. Inspirou fundo, forçando os pulmões a obedecerem, e então avançou. Cada passo parecia um desafio. À medida que caminhava, sentia ondas de energia maligna emanando de algumas estátuas, como se mãos invisíveis tentassem se agarrar a ele, sondando sua mente e testando sua força de vontade. Foi então que começaram os sussurros. Liberte-me. Séculos aprisionado, me ajude. Você é forte, Rui. Poderia ser ainda mais. As vozes sibilavam ao seu redor, misturando-se ao silêncio sepulcral da sala, deslizando por seus ouvidos como veneno. Algumas eram sedutoras, outras lamuriosas, e algumas tão repletas de ódio que faziam sua pele se arrepiar. Rui se aproximou da primeira estátua e sentiu um peso esmagador em seu peito. Seus dedos tremeram levemente antes de se fecharem em punho. Ele sabia. Havia algo ali dentro, pulsando de ódio e fome. Levantou a mão direita e com a ponta do dedo desenhou um símbolo sagrado na pedra fria. No instante em que terminou o traço final, ele brilhou. A voz dentro da estátua soltou um grito sufocado, como se fosse engolida pelo próprio selo. Maldito! Ele ignorou e seguiu em frente. Cada nova estátua marcada era uma batalha invisível. Algumas pareciam apenas rochas inertes, mas quando Rui foi se aproximando o suficiente, sentiu a presença escondida nelas, uma sombra sombria pressionando contra sua mente. A cada símbolo sagrado desenhado, as vozes se tornavam mais agressivas. Isso não vai te salvar.
Você não é um deles, nunca será. Podemos te oferecer mais, muito mais. A respiração de Rui tornava-se mais pesada a cada marcação. O suor descia por sua nuca. Seus músculos protestavam contra a pressão crescente. Mas ele continuou. Um a um, os selos foram traçados e cada demônio silenciado pela força da fé e do conhecimento. Até que restaram apenas 2 estátuas. Diante delas, Rui sentia um frio intenso envolvê-lo, como se o ar tivesse sido drenado da sala. Algo naquela dupla era diferente. A voz dentro de uma delas não suplicava nem xingava. Ela riu. Ah, você sente, não sente? Um foi invocado, mas 2 vieram, porém um se oculta no outro. Um arrepio subiu pela espinha de Rui. O demônio dentro daquela estátua sabia algo que os outros não sabiam. Ele encarou ambas, forçando sua mente a separar a verdade da ilusão. Seus olhos brilharam mais intensamente e então ele soube. Com o último gesto marcou a estátua onde a energia negra girava como um redemoinho invisível. O riso cessou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Rui pôde ouvir seu próprio coração martelando dentro do peito. Ele respirou fundo e voltou-se caminhando para a porta. Porém, antes que Rui pudesse bater a porta, uma voz ressoou em sua mente, firme e incontestável. Deve exorcizá-las, Rui. São as ordens de Rafael. Era Anton. Para a surpresa de todos que acompanhavam o teste, incluindo o cardeal Osório, Rui parou subitamente. Sua respiração ainda estava pesada, mas agora havia algo diferente nele. Sem hesitar, girou nos calcanhares e caminhou de volta para o centro da sala. Seu olhar faiscou um brilho sobrenatural, e quando abriu a boca, sua voz reverberou com poder ao iniciar um ritual de exorcismo em latim. Os símbolos sagrados que ele havia desenhado começaram a brilhar intensamente, como se absorvessem a própria luz da sala. Um vento inexplicável ergueu-se do nada, uivando pelas paredes, sacudindo as fileiras de estátuas. O frio se intensificou, então os sussurros voltaram, mas desta vez transformados em gritos de desespero e fúria. Não! Pare! Maldito seja! As vozes demoníacas ecoavam não apenas na sala, mas também na sala de observação, atingindo os ouvintes como agulhas invisíveis, cravando-se em suas mentes. O vento ficou mais feroz, apagando as tochas que iluminavam o ambiente. De repente, tudo mergulhou em uma escuridão densa, opressiva, como se o próprio espaço entre as paredes tivesse se tornado a extensão do abismo. Então uma luz, uma rajada dourada rompeu a escuridão, iluminando Rui e toda a sala. Atrás dele, Anton se manifestara, suas asas majestosas abertas, irradiando uma energia tão pura e intensa que dissipava as sombras. A luz divina fez as estátuas tremerem, e os demônios aprisionados dentro delas urraram em agonia. Um a um, os espíritos foram arrancados de suas prisões e sugados de volta para o abismo, suas essências retorcidas girando como espirais de fumaça negra antes de desaparecerem para sempre. As paredes da biblioteca estremeceram com cada exorcismo concluído, como se todo o prédio estivesse reagindo à purificação. Quando o último demônio foi banido, o vento cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Rui estava exausto. Seu corpo vacilou e Anton, com um movimento ágil e protetor, o amparou antes que ele caísse. No mesmo instante, as portas da sala se abriram e o cardeal Osório ordenou que seus auxiliares corressem para ajudar o jovem guerreiro. O cardeal, no entanto, permaneceu imóvel, absorvendo a nova energia que pairava no ambiente. A sala, antes carregada de trevas, agora exalava uma leveza e pureza quase celestial. Rui havia ido além do que lhe fora pedido, e essa atitude não passaria despercebida. A Cúria Romana teria muito a discutir sobre o jovem exorcista. Rui foi levado para a enfermaria no subsolo da biblioteca. Apesar de insistir que estava bem, o cardeal Osório, porém, foi inflexível.
É visível seu esgotamento, rapaz. O que você fez foi simplesmente surreal. Um exorcismo dessa magnitude envolvendo múltiplas entidades consome energia e força física a níveis críticos. Não quero ser responsável por deixar nosso principal exorcista incapacitado. Rui franziu o senho, surpreso com aquela afirmação. O cardeal percebeu sua reação e explicou com um tom mais solene. Como eu disse, este teste definiria qual vertente seria seu ponto forte como guerreiro da luz. E hoje ficou claro que você se tornou o exorcista principal e oficial do Vaticano. A partir de agora, os casos mais graves e delicados que chegarem ao Padre Thomas serão destinados a você. Você é mais do que merecedor da Cruz de Prata, Rui Herrera. Rui absorveu aquelas palavras em silêncio, mas o cardeal não terminou. No entanto, há algo que me intriga. Por que decidiu no último instante exorcizar as estátuas? Rui recostou-se na cama da enfermaria, fitando o teto por alguns instantes antes de responder. Anton me disse que as ordens que recebera do anjo Rafael eram para exorcizar aqueles demônios. Selos têm validade, eminência. E 71 demônios soltos no mundo, carregando todo aquele ódio acumulado, seria um desastre. O cardeal franziu o senho e perguntou: 71? Rui confirmou e explicou. Uma das estátuas estava com uma rachadura em cima do selo, algo sutil, mas o suficiente para que seu hospedeiro escapasse. Ela estava vazia. O cardeal permaneceu em silêncio por um momento, assimilando a resposta. Rui conseguia ver o que os especialistas e investigadores não viram, e o fato de um arcanjo tão poderoso quanto Rafael se comunicar diretamente com aquele jovem por meio de Anton era uma revelação impressionante. Rui Herrera talvez fosse a melhor aquisição do Vaticano em décadas, e Osório rezava para que ele jamais se desviasse do caminho da retidão.